pessoal! Hoje a gente vai ter a segunda aula do segundo módulo do curso Ter ou Não Ter Filhos, o que a psicologia tem a dizer sobre a tomada de decisões reprodutivas. Nesta aula a gente vai falar sobre as intenções e comportamentos reprodutivos, que são os últimos componentes do modelo de Miller e que avaliam todos os aspectos da realidade na nossa escolha reprodutiva. A gente vai ver como o contexto permeia nossa conduta reprodutiva, embora a gente tenha um conjunto de desejos. Vamos começar. Esta parte é muito importante, considerando que regularmente, quando a gente pensa em virar pai, virar mãe, fica pensando muito naquelas coisas maravilhosas que vão acontecer com a gente, todos os processos prazerosos, psicológico, emocional, afetivo, todas essas coisas lindas. E às vezes as pessoas se esquecem que todas essas coisas lindas também estão permeadas por alguns aspectos situacionais. Então, a fazer uma avaliação, uma reflexão, uma discussão sobre isso vai ajudar a tomar decisões reprodutivas mais realistas e a estar mais cientes e contentes com as decisões reprodutivas, basicamente considerando que podem existir contextos e aspectos onde é um pouco mais problemático determinadas situações, tá? Então, fazendo assim uma espécie de resumo rapidinho, o modelo de Miller tinha 4 componentes, né? Esses componentes são disposições ou traços motivacionais, componente número 1. Essas disposições ou traços motivacionais ativarão desejos de fertilidade que em algum momento, segundo a avaliação do tempo e as condições, serão intenções de fertilidade que conduzirão a um comportamento reprodutivo. Nesta aula, a gente vai falar das intenções e dos comportamentos, porque a gente já falou nas aulas anteriores das disposições e dos desejos. Vamos começar com as intenções de fertilidade. A gente pode desejar um conjunto de coisas maravilhosas para a vida, mas a gente sabe que não todo desejo vira realidade. E esse desejo necessita de algum tipo de trabalho específico, comportamento, direção, plano, para virar uma realidade. Então, se a gente ficou na aula passada nos desejos que estavam só na nossa cabecinha, assim, é um plano que fica aí na irrealidade, já as intenções de fertilidade é um passo a mais, já é uma tomada de decisões reprodutivas. É o que a pessoa planeja fazer, mas desde um jeito assim bem pessimista e triste, podemos dizer que intenções de fertilidade são nossos desejos restringidos pela realidade. A gente viu que os desejos de fertilidade eram 3 tipos, segundo a teoria de Miller: desejos de ter ou não ter, desejo de um número determinado de filhos e desejo de um tempo determinado para ter esses filhos. Então, em base a isso, as intenções de fertilidade também serão divididas em 3 tipos de intenções: intenções de ter ou não ter filhos, intenção de um número determinado de filhos, intenção de um tempo determinado de filhos. Vou dar 3 exemplos para vocês entenderem um pouco melhor qual é a diferença entre desejos, nos 3 tipos de desejos e as 3 tipos de intenções. São só exemplos, tá? Então, nos desejos de ter, eu posso desejar não ter filhos. Posso desejar isso, mas eu casei, eu tenho meu marido e meu marido tem motivações e desejos muito fortes de ter filhos. O meu marido é parte do meu contexto. Meu marido é um aspecto que vai impactar nas próximas intenções minhas. Pode ser que essas intenções de não ter filhos tenham problemas, porque a pessoa que mora comigo, a pessoa que está comigo, não tem as mesmas intenções nem os mesmos desejos que eu. Então aí seria um desejo restringido por uma realidade. Eu posso desejar ter, mas provavelmente eu não tenho uma pessoa com quem ter um filho. Desejo restringido pela realidade.
Desejo de um número, eu posso desejar ter 5 filhos, eu quero ter uma família grandona, muito filhinho correndo por toda a casa, muito barulho, muitas criancinhas, maravilhoso. Mas pode ser que eu tenha um parceiro que só quer ter um, porque não gosta muito de crianças nem de barulho. Ou pode ser que não tenha grana para ter 5 filhos, 5 filhos são caros. Ou pode ser que eu sou cesariana e número de 5 filhos não posso ter, máximo eu poderei ter 3. Então fica um desejo restringido pela realidade, um desejo de número pela realidade de número. E o tempo? Eu posso desejar ter meus 5 filhos, mas eu tenho 34 anos e provavelmente não sei com quantos anos acabaria eu tendo esses 5 filhos. Então, provavelmente eu teria que repensar esse desejo de 5 por um desejo um pouco mais realista, considerando a minha idade reprodutiva. Então, esses são alguns exemplos de como existem desejos e existem para cada um desses desejos suas próprias intenções. Mas qual é a diferença entre desejos e intenções? Desejo é a expectativa, é o que eu quero, é tudo o que eu quero, mas sem essa restrição situacional, sem que a realidade fale. É só o que eu quero. E as intenções é o que eu planejo fazer, o que eu posso fazer, considerando a minha realidade. Desejos restringidos pela realidade, lembrando disso. São estados psicológicos as intenções que representam o que alguém planeja fazer. Se baseiam nos desejos, tá? Tem como base os desejos, as intenções, mas também consideram os desejos de outras pessoas e também aqueles aspectos situacionais do que se pode ser feito e aquelas coisas que não podem ser feitas. Existem nas intenções um compromisso pessoal, decisão tomada, um plano a seguir. Não é a mesma coisa nos desejos que não tem um plano, é simplesmente um desejo. Então, existem pelo menos 2 grupos de fatores que limitam e mudam os desejos em seu caminho para se converter em intenções. Quais são? Os desejos e sentimentos dos outros impactam nessa virada de desejo à intenção, e as considerações situacionais que afetam a viabilidade do que é desejado. A gente vai falar nos próximos slides de cada um desses componentes. Vamos começar com os sentimentos e os desejos dos outros. Nesse aspecto, a gente tem que descrever 2 grupos. Os desejos e os sentimentos do parceiro ou da pessoa que está comigo, meu marido, minha namorada, minha esposa, sei lá, o que vocês tiverem, os desejos dela são importantes, impactam em mim. E os desejos de um contexto maior, família nuclear, família extensa, vizinhos, amigos, enquanto sejam importantes na minha vida. Entre esses 2 grupos, meu parceiro e a minha família, o meu outro contexto maior, o parceiro, a minha noiva, a minha esposa, meu noivo, como vocês quiserem chamar, tem um maior impacto, um maior efeito nas minhas intenções e desejos. Então, o que ele pensa, o que ele quer, vai ter um maior impacto em mim, tá? Que o que quer o meu pai, o que quer a minha mãe, o que quer a minha sogra. E outros membros da rede social também vão influenciar, dependendo de quão cercanos, próximos são a gente, quanto a gente lhe interesse o que essas pessoas estão opinando, falando, querendo e ajudando, tá? Vou dar alguns exemplos para a gente ficar um pouco mais clara sobre esses conceitos. Por exemplo, em relação ao meu parceiro, posso dar alguns exemplos. Já falei, ele não quer e eu quero. É um problema porque eu vou ter em consideração as coisas que ele vai querer fazer. Ou posso eu querer começar a ter filhos agora que eu tenho 34 e o meu parceiro quer primeiro ter um carro, uma casa, um emprego estável, a situação econômica mais tranquila. Então ele quer começar daqui a 5 anos.
entende? Uma coisa, essa decisão dele vai ter algum efeito nas minhas próprias intenções, porque se vão a misturar com os meus desejos. Exemplos da família pode ser que eu não quero ter filhos, o meu parceiro tampouco, mas eu quero muito a minha família e a minha família fica o tempo todo perguntando: quando, Juliana, você vai ter filhos? Você já tem 34, você vai ficar sozinha quando você é velhinha, que isso, Juliana, blá, 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 blá. E dependendo de quanto eu considero essas pessoas, posso escutar ou não e pode impactar ou não na minha escolha reprodutiva. A mesma coisa pode acontecer com minha sogra, meu sogro, sei lá, pessoas que são próximas a mim. Lembramos sempre que somos seres sociais e ao ser seres sociais e sendo as intenções impactos dos desejos na realidade, então eles são a nossa realidade. O contexto, a sociedade, as pessoas, meu parceiro é o meu contexto, é a minha realidade. Então vai depender disso. E em relação às considerações situacionais, que seriam o segundo componente que impactam, essas considerações situacionais regularmente vão dirigidas a um aspecto restritivo. Em outras palavras, eu estou voando na minha cabeça todas as coisas que eu quero fazer e a realidade, a situação vai fazer que eu acorde desse tipo de sonhos maravilhosos. Então, por exemplo, desemprego, do principal sustento da família, a falta de recursos disponíveis, recursos financeiros, espaços inadequados onde as pessoas moram, podem ser alguns exemplos de como isso pode limitar a transformação dos meus desejos em intenções. Por exemplo, eu posso ter desejo de ter filhos, mas eu não tenho emprego, ou eu tenho, mas o salário é muito baixo, não consigo, pequenininho, não consigo, acho que não vou conseguir dar conta de um filho, ou meu trabalho é desgastante demais, provavelmente não vou ter paz para conseguir conciliar a maternidade e a paternidade com o trabalho, é muita responsabilidade, entre outras coisas. Ou, por exemplo, eu quero ter filho, mas eu alugo, não tenho uma casa própria, ou o espaço onde eu moro é muito inseguro, é muito perigoso. Então, todo esse tipo de considerações situacionais vão acabar limitando os nossos próprios desejos. Vamos continuar. Então, a gente já viu que a gente tinha desejos, a gente tinha asas e as asas foram cortadas pela realidade. E agora que a gente já está no chão, pisou na terra, a gente vai falar sobre os comportamentos, porque se as intenções eram planos, eu tinha meu plano de trabalho, o comportamento já vai ser a execução desses planos. Então, segundo a teoria de Warren Miller, o comportamento vão ser ações reprodutivas reais ou não reprodutivas, que a gente vai ver depois, tá? Esses comportamentos, que são ações reprodutivas reais, vão ser de 4 tipos. Esses 4 tipos vão estar subdivididos em 2 categorias, tá? Temos os primeiros 2 tipos: proconcepção, contraconcepção. Essas 2 categorias, pró e contraconcepção, serão esforços do indivíduo e do casal para regular a concepção. Proconcepção são aqueles comportamentos que a gente vai fazer para ter o filho. A mulher para ficar grávida ou do homem para que a pessoa com a qual ele está fique grávida. Então, proconcepção. Todas as coisas que vocês podem se imaginar para conseguir ter o filho, tá? E contraconcepção é o oposto. O que você pode fazer para evitar a concepção. A concepção, tá? Então, métodos contraceptivos, praticamente todas as atividades contraceptivas estão incluídas neste comportamento contraconcepção. Utilização de métodos contraceptivos diferentes. Mas temos outros 2 comportamentos que são progestação e contragestação. Esses 2 comportamentos estão dirigidos a regular o resultado da gravidez.
Progestação são todos aqueles comportamentos que você vai adquirir desde o momento que a mulher ficou grávida, ou o homem sabe que a mulher ficou grávida, até o final da gravidez. Todo esse segmento de saúde, todo esse tipo de atividades durante esses 9 meses de embaraço, para que o embaraço tenha um término adequado, a criança seja saudável, entre outras coisas, serão comportamentos pró-gestação. E comportamentos contra a gestação são aqueles comportamentos que acontecem com a intenção de acabar com a gestação. Em esse aspecto seria, por exemplo, comportamentos de atividades de aborto. No início do esquema de Warren Miller, esses comportamentos pró-gestação e contra-gestação não estavam considerados. Tínhamos comportamento pró-concepção e contra-concepção. Tínhamos só esses dois. Mas nos últimos estudos sobre o comportamento, as novas modificações do modelo demonstraram que ele começou a considerar a realidade. Por quê? Porque quando começou o modelo, a situação da possibilidade do aborto, da legalidade do aborto, esse processo de escolha, essas lutas, todo esse tipo de coisas ainda estava em formação. Na atualidade já existe uma ampliação maior em relação a esse tipo de coisas, existem visões diferentes, então é uma realidade que, embora uma pessoa possa ficar grávida ou um homem possa engravidar uma mulher, existe também uma decisão mesma no fato de continuar com essa gravidez. Não é uma coisa que a gente não pode considerar, então adicionou esses outros dois comportamentos no modelo para que fique claro que existem também uma decisão consciente em continuar com a gravidez, porque existem situações nas quais isso não necessariamente acontece. Tá? Então, dependendo de como se pratique cada um desses comportamentos e das capacidades biológicas do casal, e quando estou falando de capacidades biológicas, falo de fertilidade, pode acontecer ou não pode acontecer a concepção. Por quê? Porque eu posso ter muita motivação para ter filhos, posso ter muito desejo, posso ter intenções e condições e virarão comportamentos. Eu faço tudo o que tenho que ser feito para ter um filho, mas depois eu não posso ter filhos. Não posso ter filhos porque tenho um problema, sei lá, um problema orgânico. Então, por isso fala, dependendo da capacidade biológica, acabará o resultado final, tá? Então, existem fatores que afetam também a implementação de intenções, a gente já fala do plano, em comportamentos. E quais seriam esses fatores que afetam? Primeiro, temos alguns exemplos, eventos, a ocorrência de eventos importantes na vida que podem impactar nesse tipo de intenções que viram comportamentos, como por exemplo, eu posso ter um plano de a 3 anos ter um filho, mas posso ficar grávida agora. Então, uma gravidez não planificada é também um exemplo de como a intenção não virou comportamento. Uma interrupção conjugal, eu posso desejar ter um filho este ano, mas o meu parceiro falou que não quer mais morar comigo, nem viver comigo, não quer saber nada mais de mim. Então, essa intenção provavelmente não vira comportamento ou acontece alguma coisa, uma avaliação nova em relação a isso. A presença de algum facilitador ou barreira. Quando eu falo disso, já falei no slide anterior da fertilidade. Então, quando eu falo de facilitador ou barreira, falo da alta ou baixa fecundidade, que afeta a facilidade ou certeza da implementação da intenção em comportamento. Porque pode ser que o meu nível de fecundidade seja muito baixo, tenha problemas sem esse tipo, então o comportamento vai ter uma direção totalmente diferente, independentemente das minhas intenções. O suporte social, é suporte de redes sociais ou de falta de redes sociais, é um exemplo de
de suporte social e, finalmente, os fatores do ciclo de vida, como, por exemplo, a minha idade, tá? Posso ter intenção, mas a minha idade, eu posso ter 45, posso ter filhos, teria que fazer uma avaliação, quanto tempo eu levo com a pessoa com a qual eu estou, como parceiro, com a minha parceira, quanto tempo estamos juntos, também pode impactar em se virar intenções em comportamentos, a idade dos filhos anteriores, eu tenho já um filho de 15 anos, eu vou ter outro filho, não vou ter outro filho. Existe uma pressão de tempo na iniciação de algumas implementações. Então, fica esse conjunto de fatores que podem influenciar, que a gente também tem que considerar quando a gente já está falando de comportamentos reprodutivos mesmos. Então, estudo empírico realizado por Miller e Pasta em 1993 e também no 2003 deram dados, evidência empírica, que fatores anteriores às intenções de fertilidade. E quais são anteriores às intenções? São motivações e desejos. Esses fatores anteriores impactam nas intenções de fertilidade. Existe evidência empírica que demonstra que esse é o esquema que acontece. Traços motivacionais, desejos impactam nas intenções de fertilidade, mas não impactam essas motivações e esses desejos não impactam diretamente nos comportamentos. Primeiro impactam nas intenções e as intenções impactam nos comportamentos. Outro dado de estudos empíricos demonstra que os desejos e as intenções de fertilidade se descrevem como intermediários conscientes. Olha aí, porque desejo é consciente, intenção é consciente. O que não era consciente? Motivação. Motivação era latente. Então, desejos e intenções são intermediários conscientes entre o substrato motivacional, que são as disposições, a parte inconsciente, e os comportamentos instrumentais mesmos. Então, temos um intermediário consciente entre o substrato motivacional e os comportamentos instrumentais que vão procurar a gravidez ou impedir a gravidez, no fato de motivações anticoncepção ou motivações anti-gestação. Então, não só isso, sino que o modelo de Miller, que a gente tem um modelo da pessoa que tem todo esse conjunto de componentes que seguem uma linha lógica, vai se misturar com o esquema motivacional do outro. Então, teremos duas pessoas, provavelmente o casal, já a gente não fala individual, o casal, cada um com seu próprio esquema motivacional que vai influenciar um no outro. E essa é uma parte muito importante do modelo de Miller. Por quê? Lembremos, ele tenta não esquecer das diferentes influências, e o comportamento reprodutivo é um comportamento onde se precisa regularmente duas pessoas. Então, ele quis adicionar esse componente no modelo, e essa é a parte que a gente vai falar na próxima aula. A influência do parceiro e da família na tomada de decisões reprodutivas. Teremos uma aula sozinha para falar do parceiro e da família, e vai ser isso na próxima aula, que seria a aula 3 do módulo 2. Muito obrigada. Tomara que toda essa informação seja uma informação que ajude vocês a entender muito melhor essa escolha reprodutiva, e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada e até a próxima. Beijos!